Boa noite, irmãos, graça e paz, tudo bem? Hoje é um dia de festa e eu estava olhando os irmãos que foram recebidos. Alguns testemunhos mexeram comigo, né? O do irmão Aildo, onde é que ele está? Estava aqui agora mesmo. Que ele disse que o Seiva, é Aildo o nome dele, né? Adeildo, né? Cadê ele? Eu estou ruim. Ele deu o testemunho de que o Seiva, obrigado, irmão, o trouxe para cá. Faz o néctar também. O testemunho do Samuel também me impactou muito. Cada um que falou. Eu quero apenas fazer uma colocação. A distância entre o batista e o assembleiano, irmãos, é muito pequena. Vocês não têm noção o tanto que é pequena a distância entre o batista e o assembleiano. Batista e assembleiano é irmão. É irmão muito próximo. Por quê? Porque a Igreja Assembleia de Deus, ela surgiu de um movimento batista. A Igreja Assembleia de Deus tem um século e 10 anos. Ela surgiu de 2 batistas que vieram para o Brasil implantar uma igreja batista. Chegando aqui, o Espírito Santo mudou tudo. E aí nasce uma igreja que era diferente da igreja batista. Nasce a Assembleia de Deus. Então, assim, quando eu vejo um assembleiando vindo para a igreja batista, eu me alegro, porque é a nossa história, faz parte da nossa história. O primeiro missionário batista chegou no Brasil em 1860. Thomas Jefferson Bowen. E a primeira igreja batista foi aberta em São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste, em 1871. Então, a igreja batista ela é muito grande. Eu não falo isso com orgulho, mas eu falo isso com... A gente tem história para contar. Então, eu fico muito feliz de ver esses irmãos, sendo recebidos. O testemunho da Karen também, até queria que a Karen tivesse falado, mas o pastor Marcondes não olhou para mim. Também, a irmã Karen hoje, ela conversa comigo, às vezes no gabinete, e ela fala, essa é a minha igreja, e fala com o peito cheio, a boca cheia. A gente tem que amar a nossa igreja, gente. Placa não salva, mas é importante a gente ter amor pela nossa igreja. Quem não ama o que vê, não ama o que não vê. Se você não consegue amar a sua igreja, como é que você vai amar a Deus? Então, assim, ame a igreja batista. Ame. Sabe, nós sabemos o que nós temos entregado aqui no altar. Gente, você pode encontrar uma igreja que tem um nível de ensino igual a essa, mas mais do que essa. Aqui em Rio Verde você não acha, não. Não acha. Nós respiramos ensino o tempo todo. Não tem uma pregação que nós não estamos ensinando. E não tem uma pregação que você não está aprendendo. Irmãos, eu conheço as igrejas. Eu sei o conteúdo que muitas vezes paira em cada igreja. Se você quer conhecimento, aprender de Bíblia, você está no lugar certo. Pastor, eu tenho o sonho de ser um missionário, de ser um pastor. Permanece aí. Gera confiança e credibilidade, e o mais o Senhor fará. Amém? Não adianta, às vezes, a pessoa querer ser um pastor, ser um líder, mas ele não transfere credibilidade. Se você é uma pessoa idônea, se você é uma pessoa honrada, se você é uma pessoa que tem motivação correta, princípios corretos, nós vamos, com certeza, dar oportunidade para você. Às vezes eu fico muito feliz com o sacrifício que as pessoas fazem. O irmão Luiz Lei e a irmã Cláudia, eles moram em Santa Helena.
Irmãos, eles andam no mínimo 40 quilômetros para vir e 40 para voltar. Você acha que nós que somos humanos vemos isso? E Deus? Imagina, não é? Irmão Adalto mora na fazenda. Irmão Adalto, irmã Maria do Carmo, eles saem da fazenda para vir para cá. É longe, é quase 40 quilômetros, 30 e tantos quilômetros, para estar aqui. Eu olho e vejo a irmã Eliene aqui, faz tanto tempo que eu não via. Obrigado, irmã. Obrigado, irmão. Ver vocês aqui, isso me alegra. Saber que gente que às vezes a gente até não está vendo, mas está aqui conosco, não é? Eu fico muito feliz de coração pela vida de todos vocês. E eu quero que vocês se sintam acolhidos, tá bom? Então, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Nós vamos para a palavra. Eu quero te convidar para abrir em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 36. Atos 8, a partir do versículo 36. Se você, porventura, não trouxe a Bíblia, nem quer olhar no celular, nós colocamos ali na tela para você. Mas o que a gente não pode ficar é sem ler a Bíblia, tá? Olha o que diz a palavra do Senhor aqui no livro de Lucas, Atos, capítulo 8, versículo 36. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram, ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Vamos orar? Em nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço muito pela vida de todos os irmãos que estão firmes na casa do Senhor. Muito obrigado porque a fidelização com a tua obra é para a vida toda. Não é um sonho de verão, não é uma noite de inverno, mas é para a vida toda. Abençoa aos homens, às mulheres, às crianças, aos anciãos, a todos que aqui estão. Protege e livra do mal, em nome de Jesus. Queridos, eu vou falar sobre arrebatamento. Arrebatamento. Eu não sei se você sabe que existem 5 tipos de arrebatamento na Bíblia. Nós estamos diante de um. Tá? Como a nossa igreja é voltada para o ensino e para missões, grava isso. Existem 5 tipos de arrebatamento. Quantos tipos existem? 5. Eu estou diante de um tipo de arrebatamento. Tá? Eu vou falar sobre essa classificação daqui a pouquinho. Primeiro vamos explorar o texto. Quem são os personagens principais dessa narrativa? Filipe e o eunuco. O que aconteceu aqui? O eunuco, ele era um alto funcionário etíope,
da rainha de Candace. E ele havia ido a Jerusalém para adorar. E ele estava retornando para a Etiópia. E talvez você pode pensar, pastor, é perto? É longe pra caramba. Ele ia andar mais de 1000 quilômetros para retornar para casa. E ele estava retornando para a Etiópia, mas ele estava lendo a Bíblia. E olha como é maravilhoso isso. A preocupação de Deus com quem lê a Bíblia. Eu não sei se você tem o hábito, ou o costume, ou a espiritualidade de ser alguém que lê a Bíblia. O que a gente ouve aí fora é que a Bíblia é muito difícil. Ah, eu não leio a Bíblia porque a Bíblia é muito difícil. E eu vou dizer que é mais difícil, às vezes, um crente pegar a Bíblia do que entendê-la. Muitos crentes não leem a Bíblia. Nós estamos diante de um crente que estava lendo a Bíblia. Primeira lição da noite: leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E ele estava lendo qual parte da Bíblia? Isaías 53. E aí havia muitas dúvidas na cabeça dele. Talvez quando você lê a Bíblia, também muitas dúvidas pairam o seu entendimento. E se tem alguém que tem interesse de esclarecer para você as Escrituras, é o próprio Deus. Deus, então, transporta alguém de Samaria para a faixa de Gaza, onde estava o eunuco, numa distância de 100 quilômetros. Deus faz o traslado num piscar de olhos, o que levaria possivelmente 4 ou 5 dias para acontecer. Deus faz num piscar de olhos, só para tirar a dúvida de alguém. Irmãos, a dúvida, quando é voltada para Deus, ela é santa. E aquele homem, que nem judeu era, judeu ele era no quesito religião, mas a nacionalidade dele era etíope. Mas ele era judeu por religião, por crença. Tanto é que ele tinha ido em Jerusalém para adorar. Agora, tudo que Deus quer é que as tuas dúvidas sejam sanadas. E para você que tem dúvida das Escrituras, você está na igreja certa. Porque aqui, irmãos, isso aqui não é fake, não é propaganda enganosa. Quem quer conhecer a Bíblia pode vir para cá. Pode vir para cá, porque Deus tem capacitado pessoas aqui para isso. Essa é a nossa expertise. Nós, para a honra e glória do Senhor, temos o prazer de tirar a dúvida de vocês. Agora, o Espírito Santo chega a realizar um evento sobrenatural para atender um necessitado de entendimento e fazer uma inclusão bíblica. Filipe é tirado de Samaria e levado para aquela região de Gaza, só para atender um homem que estava com dúvidas. E enquanto o homem ia lendo, aparece o Filipe correndo ao lado da carruagem. Essa cena é bem interessante, irmãos. Imagina, ele correndo aqui do lado, e aí, está entendendo? Entendeu o que está escrito aí? Aí eu, o eunuco, como é que eu entendo se não tem quem explique? Não, eu vim aqui justamente para isso, para aí. E aí, irmãos, o eunuco pergunta, de quem está falando o texto? Filipe fala, está falando de Jesus de Nazaré. E aí
apresenta o plano de salvação. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já apresentou o plano de salvação para alguém? A gente não vê isso mais. Antigamente os crentes decoravam 5 versículos, estabelecia esses 5 versículos como plano de salvação e apresentava para as pessoas, né? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E aí começava. Por um só homem entrou o pecado no mundo. E tal, e tal, tal. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, queridos, ali ele apresenta o plano de salvação. Como é que se chama isso? Discipulado. O que a Bíblia diz? Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Olha, irmãos, como as coisas vão se engrenando e vão se encaixando. Após Filipe apresentar o plano de salvação, eu vou ler para você ver o que aconteceu. Olha aqui, ó. Indo eles caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis a água, eu entendi o plano de salvação. O que impede que eu seja batizado? Irmão, você que conheceu o batismo, esses 8 irmãos que subiram aqui, irmãos, eles não ficaram conversando, não. Eles desceram da carruagem. Muitas vezes nós temos que descer do nosso status quo. O batismo é um ato de descida. É quando você, então, se submete a algo que vem de Deus. O batismo é um ato de obediência, de humildade. Então, o que impede, Filipe, que eu seja batizado? Aqui a água, aqui, ó. Você falou que eu preciso receber Jesus, eu recebo Jesus, eu creio. Você falou que eu preciso batizar, a água está aqui. O que impede que eu seja batizado? E aí, o Filipe, eis aqui a água, o que impede? E disse Filipe: nada impede, é lícito. Se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmão, isso aqui é muito forte. Quem está aqui e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Levanta a mão. Eu creio. Ok, agora, não se constranja. Mas quem está aqui que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ainda não passou pelas águas do batismo? Levante a mão. Amém. Parabéns, viu? Pela honestidade, porque tem gente que não levanta. Tem gente que acha que é constrangedor. A irmã levantou a mão, teve alguém que levantou a mão lá atrás também, a moça tem um rapaz, parece que lá no fundo também, isso. Quem mais? Está vendo, gente? O que impede que você seja batizado? Você já crê que Jesus é o Salvador. Não faz isso, gente. Obedece a palavra de Deus. Obedece, vamos para o batismo. Se tivesse água aqui agora, eu ia te batizar. Pastor, mas não tem que fazer um discipulado? Tem, eu faço o discipulado depois, assumo o compromisso. Se tivesse um batistério aqui, você quisesse, eu te batizaria agora. Porque o que impede que você seja batizado? Nada. O discipulado eu posso fazer depois. Mas olha o que acontece. Então, mandou parar o carro, para tudo. Queridos, a decisão do batismo envolve parar tudo. Para tudo. Por quê? Porque agora vai acontecer um dos maiores eventos do universo, que é quando o Filho, o homem declara publicamente a sua fé. O que nós tivemos aqui agora?
irmãos que publicaram a sua fé. Agora, irmão, não vai para o Instagram, vai para o Face Brooklyn, vai para o Orkut, é Orkut? Orkut. Acabou? Pô, mas ninguém me falou nada. Pô, vai acabando sem falar comigo, aí. Vai para o Orkut. Irmão, preste atenção. Para o carro, disse ele, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que maravilha. Ali, Filipe batiza ele. Olha só. E quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Ó, exposição da palavra, discipulado, crença, confissão que Jesus é o Salvador, obediência no batismo, e depois do batismo, alegria e continuar caminhando. Você que foi batizado, irmão, agora é hora de se alegrar. E marcha! Não para não! Não para não! Cadê o Filipe? Que Filipe, rapaz? Mais importante do que o Filipe é que agora seu nome está escrito no livro da vida. Filipe aqui foi apenas um canal. Pastor Antônio é um canal, só isso, nada mais que isso. O importante é que agora o eunuco está salvo, carimbado, rotulado, avaliado, está garantido. Através do batismo, irmãos, nenhuma dúvida paira mais sobre aquela pessoa. Ah, eu não sei se o fulano é crente, ele vai na igreja, mas eu não sei se ele é crente. Você tem dúvida, irmão? Ele publicou a fé dele. Ele batizou. Ele batizou agora, ele não é mais um 007, não. Ele agora batizou. Então, você que talvez ainda não tenha se batizado, vamos dar o segundo passo? Vamos para o batismo? Vamos descer as águas. Olha que coisa linda. Pastor Francisco desceu as águas. Missionária Marilza desceu as águas. Roseni Frazão desceu as águas. Nilson desceu as águas. Olha, cada um de nós descemos as águas. Faz parte da nossa história redentiva. Chegando no céu, irmão, a gente vai ter muita coisa para contar. Pastor, eu não lembro o dia que eu me batizei, mas quando você chegar no céu, você vai lembrar. Porque nós teremos a nossa mente iluminada e nós vamos ter uma capacidade de relembrar as coisas fora do normal. Você vai lembrar dia, mês, hora, quem te batizou, como você estava, como você não estava. Agora, me chama a atenção aqui, irmãos, os protagonistas dessa história. Primeiro, o Espírito Santo. Segundo, o eunuco. Terceiro, Filipe. Quando acaba o batismo, Filipe é arrebatado de novo. E agora ele é levado para Azoto, que também, traduzindo, é Asdod. Mais 50 quilômetros de viagem interestelar. Ao todo, o Espírito Santo trasladou Filipe 150 quilômetros, 100 para ir, 50 para voltar. E quando ele volta, ele ficou tão extasiado com aquela triunfal viagem, né? Aquele traslado sobrenatural, ficou nada, irmão. Quando o Espírito Santo deixou ele lá em Asdod,
Ele andou mais 100 quilômetros pregando a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus, quer seja oportuno, quer não. Cumpra cabalmente o teu ministério. Existe um ministério em nossas vidas. Qual que é o ministério? Ganhar pessoas para Jesus. Através do quê? Do discipulado. Apresente Jesus como Salvador. Irmãos, a gente é muito bom para falar em WhatsApp. A gente é muito bom para falar em Instagram. A gente é muito bom para falar em rede social. Mas a gente não é bom para fazer aquilo que Deus manda. Abra a tua boca e eu a encherei. Pregue o evangelho, quer seja oportuno, quer não. Fale do amor de Deus. E Filipe se achou em Azoto. E indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. É muito comum as pessoas irem no culto, e aí o outro pergunta assim, e aí, como é que foi o culto? Ah, foi maravilhoso, o pastor citou o meu nome. Na pregação, o pastor citou o meu nome. Ah, foi maravilhoso, enquanto o povo louvava, eu arrepiava de baixo para cima, de cima para baixo. Ah, foi maravilhoso, fui quebrantado. Irmãos, foi maravilhoso porque você veio à casa do Senhor. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso deve ser a nossa alegria. Irmão, se o Espírito Santo massagear seu ego ou não, ainda assim você tem motivo para comemorar. Ah, o pastor bateu demais. Apanha quem precisa. Eu acho bom quando vem um pastor igual o pastor Eurípides. Cada chibatada que ele dava, eu falava, toma, 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 toma. Achando que é só eu que bato. Trazer uma pinhola diferente para vocês saberem quem é que bate na verdade. Queridos, uma palavra que me chama a atenção, e esse é o título da mensagem, arrebatado serei. Pasmem, tem irmãos que têm medo de arrebatamento. Se eu perguntar aqui, quem tem medo de ser arrebatado, uma meia dúzia vai levantar a mão. Não tenha medo, arrebatamento é algo comum na palavra de Deus. Existem 5 tipos de arrebatamento. E agora eu vou didaticamente transcorrer. Primeiro arrebatamento, o arrebatamento de Enoque. Coloca Gênesis 5, 24. Arrebatamento de Enoque, preste atenção. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. O que é isso? O que é isso? Arrebatamento translacional. Grava isso. Você que gosta de anotar, você que gosta de aprender. O primeiro arrebatamento descrito na Bíblia ficou legal. O primeiro arrebatamento transcrito na Bíblia é o arrebatamento de Enoque, é chamado arrebatamento translacional. É quando alguém é tirado de uma dimensão e levado para outra dimensão. Pastor, isso é abdução! Agora o Trump soltou os arquivos da NASA. Que abdução, rapaz? Que abdução? O diabo pega carona nesses negócios e tenta imitar. Então, o primeiro arrebatamento, vamos desmistificar, perde o medo. Pode ser que o Senhor te leve para o céu com vida. Pastor, tem jeito? Tem, depende dele. Segundo arrebatamento que a Bíblia descreve, o arrebatamento de Elias, tá? Segundo a Reis, capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Isso é o arrebatamento glorificador. Irmão, você já imaginou, você está andando num lugar
e vem cavalo de fogo e carruagem de fogo, e você sai correndo com medo, irmão. Irmão, que crente é você? Irmão, aguenta firme que você vai subir num redemoinho. Isso é arrebatamento glorificador. Pastor, isso não é uma nave-mãe. Que nave-mãe, rapaz? Isso é Deus operando poderosamente. Terceiro arrebatamento descrito na Bíblia está em Atos 8:39. Coloca para nós. É o arrebatamento ministerial. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, chama-se arrebatamento ministerial, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Irmão, se tiver alguém agora, lá no Afeganistão, lendo a Bíblia e não está entendendo, e Deus precisa esclarecer, não aparece ninguém, eu sei que vai, Chiquinho. É num piscar de olho, você já sai. Pode ser o Afeganistão? Pode ser. E se for Nova York? Melhor também, né? O Irã? Ela quer mandar você para o Irã, irmão. Oh, meu Deus. Gente, ninguém frustra os planos de Deus. Se Deus tiver que realizar uma obra, Ele tira você aqui e manda para qualquer lugar do mundo num piscar de olhos. Ó, não bate foto, não. Bater foto eu vou disciplinar. Quarto arrebatamento. Quarto arrebatamento. É o arrebatamento de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 2 a 4. 2 Coríntios, capítulo 12, de 2 a 4. Esse é o arrebatamento celestial. Olha o que ele diz. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, no corpo, não sei se no corpo, se fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro. Isso é chamado de arrebatamento celestial. Você é levado em espírito para regiões celestiais. E lá você vai ter visões de coisas que você não conhece. Quem lembra do pastor Antônio Luiz, que morreu no acidente da TAM? Meses antes dele se envolver no acidente, ele descreveu com riqueza de detalhes o acidente que ele seria vitimado. Como é que ele descobriu isso? Ele fala que foi levado ao céu. E lá no céu era um lugar tão gostoso, e aqueles anjos, ele no meio dos anjos. E aí alguém dizia, volta. Ele falava, mas eu não quero voltar, aqui é bom demais. Ele falou, volta. No que eles falaram volta, ele viu alguns chamas de fogo e alguns sacos pretos sendo carregados. E ele fala, eu não sei o que é aquilo, mas aquilo era perturbador. Meses depois estava ele envolvido no acidente da TAM em Guarulhos. Foi quando ele foi vitimado. Sabe o que é isso, irmão? Arrebatamento celestial. Então vamos lá. Primeiro arrebatamento de Enoque, arrebatamento translacional. Segundo arrebatamento, arrebatamento glorioso. Com quem? Elias. Terceiro arrebatamento, arrebatamento ministerial. Com quem? Com Filipe. Quarto arrebatamento, arrebatamento celestial. Com quem? Quinto arrebatamento, arrebatamento escatológico. Vai, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Deus. Não adianta você ter medo de arrebatamento. Qual que você quer? Fala aí. Irmãos, todos nós seremos arrebatados, de um jeito ou de outro.
Tem gente que vai... Tem um sexto arrebatamento, que é o arrebatamento para o inferno. Esse eu não vou nem falar. Não, vocês estão fora. Fora! Agora, o arrebatamento escatológico é para todos nós. Já imaginou, irmão, você subindo? Hã? Pastor, como é que é isso, irmão? A Bíblia diz que num piscar de olhos, Jesus vem até as nuvens e arrebata a sua noiva, a sua igreja. Ó! E você vai subindo. Pastor, tem medo de altura? Esquece, irmão. Com Deus a gente não tem medo de nada. Pastor, eu tenho medo, pastor. Larga de ser medroso, formiguinha. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus é contigo. Queridos, nós seremos arrebatados. Isso te consola? Isso me consola, irmão. Nós vamos encontrar com todo mundo lá. Eu vou chegar para Enoque e falar: Enoque, baixa aqui, Enoque. Como é que foi aquele negócio lá? Eu vou chegar para Elias e falar: e aí, Elias? Carruagem de fogo, redemoinho, como é que foi? Conta para nós. Eu vou chegar, irmãos, para o Filipe, falei: ei, Filipão, diz aí como é que foi. Vou chegar para o irmão Paulo: Paulo, conta para nós como é que foi o seu arrebatamento. Aí falei: agora senta que lá vem a história. Eu vou te contar o meu arrebatamento, um arrebatamento escatológico, onde num piscar de olhos, a gente estava na terra, eu estava comendo aquele purê de batata, de repente, quando eu vi, eu estava no céu, na presença do Senhor. Amém? Deus seja louvado. Não ri não. Não ri não. Serei arrebatado, diga: eu serei. Arrebatado. Pronto, irmão. Escolhe. De repente você vai receber um arrebatamento translacional, ou você vai receber um arrebatamento glorioso, ou você vai receber um arrebatamento ministerial, ou você vai receber um arrebatamento celestial, ou você vai receber o arrebatamento escatológico. Esse não adianta, todos nós vamos ter que receber. Amém? Não tenha medo. Deus é contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Eu sou contigo, tá? A minha destra fiel estará ao seu dispor. Tá bom? Confia em Deus. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Tá feliz? Amém? Que venha o arrebatamento. Que venha o arrebatamento. Só as mulheres, meu Deus. Que venha o arrebatamento. Oh, por um momento achei que não teria homem no céu. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Quero convidar os diáconos para estar conosco. Antes da gente encerrar esse momento maravilhoso que nós vivemos juntos, eu quero fazer um convite muito especial para você. Tudo que nós vivemos aqui, a palavra, a oração, a edificação, não pode ficar só aqui. E Deus quer usar você para alcançar muitas vidas através disso. Então vamos lá, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal da nossa igreja, ativa as notificações, pega esse link, manda para quem Deus colocou no seu coração e juntos nós vamos cumprindo essa missão do ID também de forma digital. Nós somos uma família IBNC que vive junto em comunidade como igreja, mas nós também somos uma família digital e eu conto com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus e até a próxima.